Que a paz do Senhor esteja conosco nesse dia, nesse momento em que o irmão ou a irmã está podendo participar nesse momento de meditação da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos juntos, compartilhando um pouco da Palavra, meditando em algum texto que fala ao nosso coração. Temos sido abençoados, né? Nesse tempo em que estamos em casa, Deus tem nos abençoado com meditações maravilhosas a cada dia que os nossos irmãos da igreja têm feito, têm nos inspirado. Às segundas e sextas é o nosso pastor que traz meditações que inspiram o nosso dia e nos levam à presença do Senhor. Isso nos faz um bem enorme, renova nossas forças espirituais. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos juntos. Que Deus abençoe sua vida. Não sei como o irmão está se sentindo hoje, como se está tudo bem, graças a Deus, a gratidão a Deus. Mas se estiver com algum problema, a saúde não está muito bem, algum desentendimento em casa, o coração está pesado, entregue ao Senhor também, confie nele. Descanse nas mãos dele, que ele nos ajuda a vencer a cada dia, né? Ele nos ajuda a carregar a cruz, já diz o cântico que cantamos em nossa igreja. E essa é a nossa confiança, crermos num Deus que nos sustenta a cada dia. E nesse tempo temos aprendido mais do que nunca a vivermos um dia de cada vez, confiar no Senhor cada dia da nossa existência. Mas hoje eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos a meditação da revista Manancial, que é um livro de meditações diárias, né? Alguns irmãos têm e fazem uso e os textos nos abençoam. Na meditação de ontem, eu estava lendo que a história de Dorcas, não é? Que foi a meditação de ontem, de Atos capítulo 9, os versículos de 36 a 43. Eu não vou ler o texto todo. É uma história bastante conhecida de todos nós. A história de Dorcas, que era uma mulher que usou os seus dons. O dom que ela tinha era de costurar, ela era uma excelente costureira e ela usou esse dom para abençoar vidas. As mulheres viúvas que viviam lá na sua cidade, e eram muitas mulheres viúvas, porque ela morava numa cidade portuária chamada Jope. E os marinheiros e as pessoas que trabalhavam nas embarcações, os homens que trabalhavam, morriam muito cedo, devido à própria situação em que trabalhavam. E as mulheres ficavam viúvas muito cedo, muito novas, às vezes com filhos. E aí não tinham muito como se sustentar e dependiam mesmo da ajuda das pessoas. E Dorcas, então, vendo aquela necessidade, resolveu usar o seu dom, o dom que Deus lhe deu, que era de costurar, para abençoar a vida dessas mulheres. E elas foram realmente abençoadas. Mas um dia Dorcas adoece e morre. E no seu velório, ali no funeral dela, as mulheres então clamam e choram e lamentam a perca dessa mulher. Ela não era simplesmente uma costureira, ela era uma amiga, ela era uma confidente. Era com ela que as mulheres poderiam conversar e desabafar e trocar ideias. E aquele momento ali da costura em si, o momento em que elas estavam juntas provando uma roupa, uma peça de roupa, era um momento terapêutico para aquelas mulheres. Mas Dorcas se foi e elas lamentam muito isso, essa perca. Deus vai abençoar e Pedro vai ser chamado, e o final dessa história é que realmente Pedro clama ao Senhor e o Senhor devolve a vida, e Dorcas ainda vive mais um tempo. Mas o meu foco hoje não está nesse final dessa história, mas está no legado que Dorcas deixou para essas mulheres, na história de vida dela. E uma história que ficou para nós até hoje, porque está narrado lá
aqui na nossa Bíblia. E aí eu me parei pensando, meditando nisso e pensando qual o legado que eu estou deixando para os meus filhos, para a minha família maior, para os irmãos da minha igreja, para a sociedade onde eu vivo, meus colegas de trabalho. Qual o legado que eu estou deixando? E é essa reflexão que eu quero deixar hoje, nesse momento. Possamos ser Dorcas na vida de alguém, abençoar a vida de alguém, termos ombros amigos para alguém no momento em que necessitem, ser ouvidos abertos a ouvir, que a gente possa ter essa sensibilidade para ouvir mais e falar menos, mas a hora que falar palavras corretas. E se por acaso em algum momento você se perde nisso aí, meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes a gente perde o controle, né, emocional, e o sangue ferve, e a gente fala umas besteiras, a gente faz coisas que não deveria fazer nem falar. É hora de parar e refletir e voltar atrás e ser Dorcas na vida dos seus familiares, abençoar a vida de quem está ao seu redor. Com quem você convive, seja uma bênção, e que nós possamos hoje, nesse dia, pararmos para pensar um pouquinho nisso. Qual o legado que você, meu irmão, minha irmã, está deixando para os seus? Um legado de bênçãos, um legado de boas ações, de palavras abençoadoras, de braços amigos, de ombro amigo, ou um legado de rancor, de amarguras, de ressentimentos, um legado onde você fala coisas que não deveria falar. Esse é o momento para refletirmos e pedirmos a ajuda do nosso Deus, no caso de nos corrigirmos naquilo que estamos fazendo de errado. Que Deus nos abençoe nesse dia a refletir sobre isso e a decidirmos sermos Dorcas na vida de alguém. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, nesse dia, estamos conversando contigo, meditando na Tua palavra e estamos entendendo que nós podemos e devemos abençoar vidas. Devemos ser Dorcas, a exemplo dessa personagem bíblica, ó Deus, que o Senhor nos ajude a pensar em agir, em abençoar, a pensar em fazer o bem para alguém, a pensar em sermos amigos, companheiros de alguém. Que possamos estender nossos braços amigos, estarmos prontos para ouvir. E naqueles momentos em que a gente perde o controle, somos humanos, ó Deus, o Senhor sabe disso, e às vezes a gente fala umas coisas que não deveria falar. Que o Senhor nos perdoe e nos faça sentir esse peso na consciência e nos corrigirmos e não repetirmos mais esse ato, mas que possamos abençoar vidas nesse tempo em que estamos vivendo nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe nesse dia, abençoe sua vida e a sua família.